Geoespaço aplicado à teoria piagetiana. Trabalho realizado pelos acadêmicos Alessandra L. Oliveira, Sandro Rui, Kaila, Jonielso e Isadora Andrade, do curso de Pedagogia da UFOPA. Para introduzir a temática sobre o geoespaço e sua possível aplicação à luz da teoria piagetiana, consideramos necessário iniciar a abordagem pela própria base teórica de Piaget, favorecendo, assim, melhor compreensão do tema proposto. Vale ressaltar que antes de tentar entender a teoria de Jean Piaget, é fundamental conhecer e compreender a visão do homem elaborada pelo teórico. Segundo Piaget, o homem é uma totalidade que se esforça para a manutenção do todo. Uma modificação em algumas de suas partes é acompanhada de um movimento compensatório de outras. Para que a unidade não seja perdida, há uma permuta constante entre o sujeito e o meio. Tudo se passa no sentido de manter a unidade, ou ainda o equilíbrio. Concepção do homem de Piaget e a de um sujeito em atividade que constrói seu conhecimento através das interações com o meio, ou seja, a relação entre sujeito cognoscente e objeto cognoscível, é indissociável, pois o conhecimento resulta na permuta constante do sujeito com o ambiente. A teoria piagetiana tenta responder às questões como o conhecimento se forma, como passamos de um estado de menor conhecimento para um estado de maior conhecimento. Entender como o conhecimento evolui constitui-se a preocupação científica de Piaget. Assim, a preocupação central de Piaget, ao tentar entender a construção do conhecimento, recai na inteligência. Ele estuda 3 aspectos fundamentais da inteligência: estrutura da inteligência, conteúdo da inteligência e função da inteligência. O conteúdo da inteligência refere-se à conduta externa, aos dados comportamentais não interpretados. O conteúdo expresso sugere diferenças na forma de pensar. A função da inteligência refere-se às características amplas de atividades inteligentes, válida para todas as idades e que define a própria essência do comportamento inteligente. É a maneira pela qual qualquer organismo progride cognitivamente e é invariável ao longo do desenvolvimento, ou seja, as propriedades funcionais do processo adaptativo permanecem as mesmas. Estrutura da inteligência refere-se basicamente às organizações mentais ou aptidões mentais que a criança possui. Para Piaget, as estruturas são mutáveis no decorrer do processo evolutivo. A estrutura da inteligência muda com a idade, e estas mudanças evolutivas constituem o principal objetivo de estudo de Piaget. E o principal objetivo de estudo de Piaget são as mudanças evolutivas na estrutura da inteligência. E como essas estruturas se formam? Elas são inatas? Piaget é categórico neste sentido, pois afirma que não se herda estruturas cognitivas como tais, elas passam a existir apenas no decorrer do desenvolvimento. Herdamos, sim, um modo de funcionamento intelectual, ou seja, é funcionando que o organismo gera as estruturas cognitivas. Esse modo de funcionamento tem 2 características importantes. Ela gera estruturas cognitivas e permanece essencialmente constante durante toda a vida. As estruturas estão situadas entre as invariantes funcionais e os variados conteúdos comportamentais. Assim, as estruturas explicam por que surgiu um determinado conteúdo e não outro. As invariantes funcionais são amplas variedades de estruturas cognitivas que o funcionamento intelectual gera. As invariantes são a adaptação e a organização. São chamadas de invariantes devido à sua invariável presença em todo ato de conhecimento, em todo ato adaptativo. Matos elaborou um modelo ilustrado como sugestão para melhor compreensão do processo dinâmico de construção do conhecimento. É uma forma de indicar as complexas relações existentes e a interdependência destes construtos.
Segundo a explicação de Matos a respeito do modelo esboçado em seu estudo, é através da constante permuta do indivíduo com o meio. O homem, enquanto uma totalidade, esforça-se para a manutenção de seu todo. Assim, diante de uma situação nova, o organismo é lançado em desequilíbrio e mecanismos reguladores são acionados, a fim de levar o sujeito a superar essa situação de estranhamento e contradição. Esse processo é chamado por Piaget de equilibração, que seria como a homeostase do nível comportamental. Nas palavras de Matos, significa o esforço constante de manutenção de um equilíbrio dinâmico entre a estrutura psicológica e o meio. Sua ocorrência revela-se pelo nível cada vez mais superior do funcionamento mental, ou seja, é um processo irreversível que inevitavelmente leva a um equilíbrio de forma superior, mais complexo e abrangente. Ainda conforme a explicação de Matos, a mente do indivíduo desequilibrada diante de uma situação nova, por não dispor de uma estrutura suficientemente desenvolvida que possibilite o seu completo entendimento, ainda que possuidora de esquemas capazes de entendê-la, em parte, desencadeia um processo de equilibração através do funcionamento dos invariantes funcionais, assimilação e acomodação, até o alcance de seu completo entendimento, de sua completa adaptação. O equilíbrio representa a máxima de atividade do organismo para a manutenção da unidade, através do jogo de compensações das perturbações. Na visão de Matos, a equilibração é o elemento central do processo evolutivo. Ela pressupõe autorregulação, que harmoniza as contribuições vindas das diferentes fontes, tanto internas e devido à maturação, quanto externas, quer de experiências, quer de transmissões formais. Carvalho afirma ser através da equilibração que o organismo consegue dar sentido ao não compreendido, modificando as próprias estruturas assimilativas para melhor acomodar, caminhando sempre em direção a estruturas mentais mais superiores. Como ocorre o processo de aquisição de conhecimento da geometria por meio da manipulação do geoespaço sob a ótica da teoria piagetiana? Por meio do processo de experimentação no geoespaço como recurso manipulativo, o estudante que ainda não domina os conceitos da geometria, aos poucos vai realizando a permuta indivíduo-meio, de modo a favorecer o desenvolvimento da aprendizagem, aprimorando cada vez mais as habilidades de representação figural, generalização e abstração de conceitos. A princípio, o aluno que ainda não possui conhecimento acerca da geometria se depara com o problema de aprender a manipular o geoespaço, passando pelo processo de desequilíbrio até conseguir organizar-se e adaptar às especificidades do objeto. Aos poucos, através da permuta, o indivíduo vai reestruturando as estruturas cognitivas, ou seja, de seus esquemas mentais, até alcançar a equilibração. Nesse nível, o estudante já consegue manipular o geoespaço sem muita dificuldade e tem maior facilidade em abstrair os conceitos de geometria, por meio do estudo a partir do material concreto. Para melhor demonstrar como ocorre a permuta durante a manipulação do geoespaço na perspectiva de Piaget, apresentaremos a seguir um vídeo de atividade prática sobre os sólidos geométricos desenvolvida com um aluno de 7 anos que cursa o 2º ano do ensino fundamental.